Muito bem, então continuamos agora a questão da repetição do indébito. Nós vimos restituição do valor pago indevidamente, nós vimos no artigo 65 do CTN que pode o sujeito passivo pleitear a restituição, independentemente de prévio protesto, nas hipóteses do inciso 1º e 2º do artigo 65, quando houver erro de fato ou de direito, o tributo não era devido tanto quanto foi pago, ou não era devido simplesmente erro de direito. Erro de fato não era devido tanto quanto foi pago. E no inciso 3º do artigo 65, quando o sujeito passivo foi obrigado a pagar por uma decisão condenatória e consegue anular, modificar aquela decisão condenatória que o forçara a pagar, então a partir daí ele tem direito a pleitear a restituição do que foi pago. Muito bem. E entramos no aspecto jurisprudencial, falamos sobre as súmulas importantes, vamos lá dar uma recordada na primeira e vamos continuar com as outras. A súmula 447, determinando que os estados e o DF são partes legítimas na ação de restituição do imposto, significa que o imposto de renda retido na fonte, quando o Estado paga ao seu servidor, fica para o Estado. Então, quando o sujeito passivo pleitear a restituição desse imposto de renda, retido na fonte, ele pode entrar com ação contra o Estado, embora o imposto de renda seja da União, mas como foi o Estado que ficou com aquele valor, ele pode entrar com ação contra o Estado. Eles são partes legítimas na ação de restituição, de acordo com a súmula 447. E agora, vamos na sequência, vamos para a súmula 162 do STJ. O que é que determina a súmula 162 do STJ? Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Então, voltando a imagem para mim, não confunda juro de mora com atualização monetária e penalidade. A súmula 162 não fala em juros de mora, não fala em penalidade. Fala em atualização monetária. Então, essa atualização monetária é desde o pagamento indevido para cá, até a data da restituição. Normalmente, hoje em dia, os estados, DF, municípios e a própria União fazem essa atualização monetária com base na variação das suas unidades fiscais, não é? Então, a unidade fiscal, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, a UFIR-RJ, a unidade fiscal de São Paulo, FESP, da unidade de Minas Gerais, o FEMIG, são unidades fiscais com valores fixados anualmente, normalmente, varia de acordo com se a inflação estiver mais alta, em períodos menores, mas é dessa forma, divide-se o valor pela unidade fiscal da época do fato, multiplica-se pela unidade fiscal da época do pagamento, e aí está automaticamente atualizado monetariamente o valor da base de cálculo. Certo? E de acordo com a súmula 162, essa atualização ocorre desde o momento do pagamento indevido. Mas volto a insistir, não diz nada com relação a juros de mora, nem com relação à penalidade. Não, só com relação à atualização monetária. Então, minha gente, este é um aspecto fundamental na repetição de indébito. Nós vamos ver para frente que os juros de mora, por incrível que pareça, de acordo com o artigo 167 do CTN, eles não são devidos desde o pagamento indevido, não. Eles são devidos desde a decisão que determinar a restituição. Ok? Muito bem, mas existem outros aspectos jurisprudenciais importantes. 137, slide mais ou menos 137, para a gente chegar lá, para mostrar para vocês, mais ou menos em torno disso, meu amigo Vitor, para que a gente possa mostrar outro aspecto jurisprudencial importante com relação a... Isso aí, ótimo. Com relação a essa questão do pagamento indevido. Muito bem. Vamos lá. Volta mais um para mim, Vitor, por favor, só para a gente... Isso, obrigado. Olha só.
O que determina ainda a jurisprudência? O locatário, por não deter a condição de contribuinte, não possui legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência da relação jurídica tributária, bem como a repetição de indébito referente ao IPTU e à taxa de coleta de lixo e limpeza urbana. É cediço na corte que o locatário é parte ilegítima para impugnar o lançamento do IPTU, porquanto se enquadra na sujeição passiva como contribuinte, nem como responsável tributário, de acordo com o nosso STJ. Né? O ministro Luiz Fux, enquanto era do STJ, hoje já tem o privilégio de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, minha gente. Então vamos voltar para mim, para que a gente possa entender exatamente como é que funciona isso. Ora, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor. Só que esta posse que faz com que ele seja contribuinte do IPTU é a posse que ele age como se dono fosse, né? Uso capione, então ele age como se dono fosse. Não é a posse precária que tem o inquilino, por exemplo. O inquilino tem a posse do imóvel, mas essa posse não lhe coloca na condição de contribuinte. Vamos imaginar que ele tem um contrato particular com o proprietário para pagar esse IPTU. E paga. Só que ele paga um valor maior do que o devido. Ele, inquilino, não pode pleitear a restituição. Quem tem que pleitear é o proprietário e devolver para ele. Porque ele não faz parte da relação obrigacional tributária. Nós já vimos no artigo 123 do CTN que a responsabilidade, as convenções particulares, os contratos particulares não podem ser opostos ao que a Fazenda Pública define como contribuinte, salvo disposição de lei em contrário. Então, o contribuinte é que vai poder pleitear essa restituição e depois devolver ou não, o problema é dele, para o seu inquilino. Mas o inquilino não é parte legítima, embora tenha até por uma convenção particular, um contrato particular até pago. Mas quem vai pleitear a restituição não é ele, ele é parte ilegítima, de acordo com o nosso STJ. Veja que detalhe importante, mas tem mais ainda. Vamos lá, vamos adiante. O adquirente subroga-se nos direitos e obrigações relativos ao imóvel quando no ato translatício, no ato de transferência do imóvel, foram-lhe passados todos os direitos e ações relacionados ao bem adquirido. Entretanto, não sendo repassado ao adquirente no referido ato todos os direitos e ações relacionados ao bem adquirido, não há como conferir-lhe o direito à repetição das quantias indevidamente recolhidas a título de IPTU. Ora, voltando para mim, como é que funciona isso? Nós já vimos lá no artigo 130 do CTN, quando estudamos a obrigação tributária, que o adquirente de um bem imóvel torna-se responsável, pessoalmente responsável, pelos tributos, pelos impostos, taxas, serviços, contribuições de melhoria incidentes sobre o imóvel. No entanto, o direito à restituição de um valor pago indevidamente, salvo se no instrumento translatício, no instrumento de transmissão do imóvel, estiver essa previsão, esse direito não é passado para o adquirente. Então vamos imaginar o seguinte: eu, Borba, vendo um imóvel para o João. O João adquiriu o imóvel, passou a ser contribuinte do IPTU. Descobriu que eu, Borba, tinha recolhido indevidamente um valor maior do que o devido de IPTU em anos anteriores, quando o imóvel era meu. O João não é parte legítima para pleitear essa restituição. Salvo se no ato de transmissão do imóvel eu tiver passado a ele todos os direitos incidentes sobre aquele imóvel. Caso contrário, quem vai poder pleitear a restituição sou eu e não ele que adquiriu o imóvel. Esta é a posição do STJ, que determina que se houver no ato translatício essa transferência de direitos para o adquirente, maravilha. Mas se não tiver isso, quem pode pleitear a restituição foi quem pagou a mais, efetivamente, que era eu,
na época, contribuinte. Legal? Muito bem. Agora, minha gente, para que a gente possa entender exatamente essa questão de restituição do indébito, nós vimos o artigo 65, nos incisos 1º e 2º, erros de direito ou erros de fato, no inciso 3º, modificação de decisão condenatória. Nós vamos pular os artigos 166 e 167 e vamos lá para o artigo 168 do CTN. Já falei com vocês, prazo em direito tributário é de 5 anos. Só existe um prazinho que é de 2 anos em todo o direito tributário, que nós vamos ver já na próxima aula, esse prazinho de 2 anos também nesse processo de repetição de indébito. Mas vamos para o artigo 168, vamos pular 166 e 167, depois nós voltamos a eles, por uma questão didática, e vamos para o artigo 168, que traz o prazo de 5 anos para o sujeito passivo pleitear administrativamente a restituição de um valor pago indevidamente. Não vamos esquecer que o artigo 65, que já vimos, nos seus incisos 1º e 2º, trazem erros de fato ou de direito, o tributo não era devido tanto quanto foi pago ou não era devido, e o inciso 3º é aquela modificação de decisão condenatória que forçara o contribuinte a pagar. Muito bem. Então vamos lá. Artigo 168 do CTN. Vamos lá. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados nas hipóteses do inciso 1º e 2º do artigo 165, ou seja, erros de fato e de direito, da data da extinção do crédito. E, na hipótese do inciso 3º, da data da decisão que houver anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória que o forçara a pagar. Então, observem aqui, fica mais visível, o direito extingue-se com decurso do prazo de 5 anos, contados no caso de erro de fato ou de direito, na data da extinção do crédito. E no caso de modificação de decisão condenatória, da data desta decisão que anular, modificar a decisão condenatória anterior. O prazo é sempre de 5 anos. O que muda é o termo ACO, o termo de início da contagem do prazo. Legal? Então, minha gente, voltando para mim, vamos ver um exemplo prático, como é que funciona esses 2 marcos iniciais da contagem do prazo para pleitear a restituição. 5 anos para pleitear administrativamente a restituição. Vamos lá. No caso do artigo 168, inciso 1º, aqui houve o pagamento causando a extinção do crédito, a partir daqui ele tem 5 anos para pleitear a restituição administrativa, para pleitear administrativamente aquela restituição. Tem 5 anos. Maravilha. Agora, no caso do artigo 168, inciso 2º do CTN, foi feito o lançamento, foi feita a impugnação, o CTN saindo lá do balão de novo, ó. Lançamento, foi feita a impugnação, sai uma decisão condenando o impugnante a pagar. Diante dessa decisão condenatória, ele faz o pagamento extinguindo o crédito, mas depois entra com uma ação anulatória para tentar anular aquela decisão condenatória e sai uma decisão anulando a decisão condenatória anterior que o forçara a pagar. Agora começa a contagem de 5 anos para pleitear a restituição. Então, o prazo é sempre de 5 anos. O que muda é o termo ACO, o termo de início da contagem. No caso do inciso 1º e 2º do artigo 65, erros de fato ou de direito, os 5 anos são contados da data da extinção. No caso de modificação de decisão condenatória, os 5 anos são contados da data da decisão que houver anulado a decisão condenatória anterior. Muito bem, voltando para mim. Então,
Essa é a questão do artigo 168, que nós vamos, na próxima aula, continuar conversando sobre ele, porque existem muitos aspectos importantes sobre esse processo de repetição de débito que nós ainda precisamos ver. Até lá.